Gênesis capítulo 18. O Senhor apareceu a Abraão nos carvalhais de Manre, quando ele estava assentado à entrada da tenda no maior calor do dia. Abraão levantou os olhos, olhou, e eis que 3 homens estavam em pé diante dele. Ao vê-los, Abraão correu da porta da tenda ao encontro deles, prostrou-se em terra e disse: Senhor meu, se eu puder obter favor diante de seus olhos, peço que não passe diante sem ficar um pouco com este seu servo. Vou pedir que se traga um pouco de água para que lavem os pés e descansem debaixo dessa árvore. Trarei um pouco de comida para que refaçam as forças, visto que chegaram até este servo de vocês, depois poderão seguir adiante. Responderam: Faça como você disse. Abraão correu para a tenda de Sara e lhe disse: Amasse depressa 3 medidas da melhor farinha e faça pão. Abraão, por sua vez, correu ao gado, pegou um novilho tenro e bom e o entregou a um empregado que se apressou em prepará-lo. Pegou também coalhada e leite e o novilho que tinha mandado preparar e pôs tudo diante deles e permaneceu em pé junto a eles debaixo da árvore, e eles comeram. Então lhe perguntaram: Onde está Sara, sua mulher? Ele respondeu: Está aí na tenda. Um deles disse: Certamente voltarei a você daqui a 1 ano, e Sara, a sua mulher, dará à luz um filho. Sara estava escutando à porta da tenda, atrás de Abraão. Abraão e Sara já eram velhos, avançados em idade, e Sara já lhe havia cessado o costume das mulheres. Por isso Sara riu em seu íntimo, dizendo consigo mesma: Depois de velha, e velho também o meu senhor, terei ainda prazer? Então o Senhor perguntou a Abraão: Por que Sara riu, dizendo: Será verdade que darei ainda à luz, sendo velha? Por acaso existe algo demasiadamente difícil para o Senhor? Daqui a 1 ano, nesse mesmo tempo, voltarei a você, e Sara terá um filho. Então Sara teve medo e negou, dizendo: Eu não ri. Ele, porém, disse: Não é verdade. É certo que você riu. Quando aqueles homens se levantaram dali, olharam para Sodoma, e Abraão ia com eles para os encaminhar. O Senhor disse: Será que eu devo esconder de Abraão o que estou para fazer? Visto que Abraão certamente virá a ser uma grande e poderosa nação, e nele serão benditas todas as nações da terra? Porque eu o escolhi para que ordene aos seus filhos e à sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que lhe prometeu. Então o Senhor disse: O clamor contra Sodoma e Gomorra tem aumentado, e o seu pecado é gravíssimo. Descerei e verei se de fato o que tem praticado corresponde a esse clamor que veio até mim. E, se esse não for o caso, eu ficarei sabendo. Assim, aqueles homens partiram dali e foram para Sodoma, mas Abraão ainda permaneceu na presença do Senhor. E, aproximando-se Abraão, perguntou: Será que vais destruir o justo com o ímpio? Se houver por acaso 50 justos na cidade, ainda assim destruirás e não pouparás o lugar por amor dos 50 justos que nela se encontram? Longe de ti fazeres tal coisa, matar o justo com o ímpio, como se o justo fosse igual ao ímpio, longe de ti. Será que o juiz de toda a terra não faria justiça? Então o Senhor disse: Se eu encontrar 50 justos dentro da cidade de Sodoma, pouparei a cidade toda por amor a eles. Abraão continuou: Eis que me atrevi a falar ao Senhor, eu que sou pó e cinza. Caso faltarem 5 para 50 justos, destruirás por isso toda a cidade? Deus respondeu: Não a destruirei, se eu encontrar ali 45. Abraão disse: E se, por acaso, houver ali apenas 40? Deus respondeu: Não farei por amor aos 40. Abraão insistiu: Não se ire o Senhor se eu continuar a falar, e se houver ali apenas 30? O Senhor respondeu: Não farei se eu encontrar ali 30. Abraão continuou:
Eis que me atrevi a falar ao Senhor, e se por acaso houver ali apenas 20, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 20. Finalmente Abraão disse: não se ire o Senhor se lhe falo somente mais esta vez. E se por acaso houver ali apenas 10, o Senhor respondeu: não a destruirei por amor aos 10. Quando acabou de falar com Abraão, o Senhor se retirou e Abraão voltou para onde estava antes. Salmos 11. No Senhor me refugio. Como então vocês dizem à minha alma, fuja como um pássaro para o seu monte? Porque eis aí os ímpios, armando seus arcos, colocam uma flecha na corda para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus, o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Lucas, capítulo 10, dos versos 21 a 42. Naquela hora, Jesus exultou no Espírito Santo e exclamou: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim foi do teu agrado. Tudo me foi entregue por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho a não ser o Pai, e também ninguém sabe quem é o Pai a não ser o Filho e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os seus discípulos, Jesus lhes disse em particular: bem-aventurados os olhos que veem as coisas que vocês estão vendo. Pois eu lhes digo que muitos profetas e reis quiseram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e quiseram ouvir o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. E eis que certo homem, intérprete da lei, se levantou com o objetivo de pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, que farei para herdar a vida eterna? Então Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei? Como você a entende? A isso ele respondeu: ame o Senhor seu Deus de todo o seu coração, de toda a sua alma, com todas as suas forças e todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como você ama a si mesmo. Então Jesus lhe disse: você respondeu corretamente, faça isso e você viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: quem é meu próximo? Jesus prosseguiu dizendo: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de alguns ladrões. Estes, depois de lhe tirar a roupa e lhe causar muitos ferimentos, retiraram-se, deixando-o semi-morto. Por casualidade, um sacerdote estava descendo por aquele mesmo caminho e, vendo aquele homem, passou de largo. De igual, um levita descia por aquele lugar e, vendo, passou de largo. Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou perto do homem e, vendo, compadeceu-se dele. E, aproximando-se, fez curativos nos ferimentos dele, aplicando-lhes óleo e vinho. Depois colocou aquele homem sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, separou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo: cuide deste homem, e se você gastar algo a mais, farei o reembolso quando eu voltar. Então Jesus perguntou: qual desses 3 lhe parece ter sido o próximo do homem que caiu nas mãos dos ladrões? O intérprete da lei respondeu: o que usou de misericórdia para com ele. Então Jesus lhe disse: vá e faça o mesmo. Quando eles seguiam viagem, Jesus entrou numa aldeia, e certa mulher chamada Marta hospedou-o na sua casa. Marta tinha uma irmã chamada Maria, que, assentada aos pés do Senhor, ouvia o seu ensino. Marta agitava-se de um lado para o outro, ocupada em muitos serviços. Então se aproximou de Jesus e disse: o Senhor não se importa com o fato de minha irmã ter deixado que eu fique sozinha para servir? Diga-lhe que vem me ajudar. Mas o Senhor respondeu: Marta, Marta,
Você anda inquieta e se preocupa com muitas coisas, mas apenas uma é necessária. Maria escolheu a boa parte, e essa não lhe será tirada.